obrigado, amigos do Grupo Espírita João Batista. É uma alegria estar aqui de novo, né? Trazendo os ensinamentos, trazendo o Evangelho e a alegria de poder fazer um estudo do livro Boa Nova, que tem mensagens lindíssimas nos trazida por Humberto de Campos, que somente, e como a gente vai ver hoje, somente fortalecem a nossa fé. E a gente procurou fazer um estudo onde a gente trouxesse contextos nossos, doutrinários, do Evangelho, do Antigo Testamento, envolvendo todas as revelações, para que a gente tire um pouco aquele preconceito, né, das obras antigas, porque se nós entendemos que todo um processo é a revelação, são revelações, elas se encadeiam. Todas se encadeiam e todas se entrelaçam. E é isso que a gente vai tentar trazer na noite de hoje com esse texto que tem como título o Testemunho de Tomé. Tomé é aquele discípulo, né, conhecido de todos nós, que é o ver para crer. Então, eu só acredito se eu ver. E a gente vai ver, acompanhar a trajetória através de uma mensagem, através de um momento de Tomé com Jesus, e a gente vai ver o quanto se desenvolve esse processo de Tomé, esse amadurecimento desse discípulo. Então, a nossa história começa, né? E aí, segundo Humberto de Campos, está narrada no Evangelho de Marcos, onde Jesus retorna de uma das suas excursões. E numa dessas excursões, ele dialoga com inúmeros fariseus que queriam experimentá-lo. Então, discutiam o tempo todo com ele para que testar Jesus, daquilo que ele acabava dizendo como sendo o filho do Pai. E tem uma frase de Jesus que relata muito isso, que é o que Humberto de Campos vai colocar na mensagem. Por que esta geração pede um sinal do céu? Que é um desabafo de Jesus. Por que esta geração pede um sinal dos céus? E aí, trazendo isso para o contexto, nós, aqui, século XXI, estudiosos do Evangelho, estamos também pedindo um sinal dos céus? Muitas pessoas, inclusive nos tempos de hoje, mesmo com todo o conhecimento que se tem, com todos os estudos, com toda a facilidade, fazem pedidos a Deus condicionando a sua boa conduta ao atendimento desses pedidos. Então, são pessoas que pensam assim, se Deus me conceder tal coisa, eu farei uma caridade para a casa espírita, eu farei uma doação para a igreja. Essa forma de pedir, eu só vou fazer o bem se eu receber algo em troca. Então, estamos repetindo essa fala de Jesus. Por que essa geração pede um sinal do céu? E essas pessoas, elas são importantes para Deus, sim. É óbvio que Deus não vai dar as costas porque eu estou barganhando. Deus não vai me dar as costas porque eu estou barganhando a minha conduta no bem. Elas são importantes. Mas cada um tem um livre-arbítrio. E Deus não interfere na decisão pessoal de quem quer que seja. Podemos comparar essa frase de Jesus
aquela ovelha que se perde do rebanho e que só condiciona a sua volta ao rebanho se somente tiver o melhor pasto ou a água mais fresca. Eu me perco no caminho, eu peço ajuda a Deus, mas eu quero uma prova de que isso vai ser cumprido. Isso é o que significa pedir o sinal dos céus. E aí vamos ver em Mateus, essa mesma passagem, Jesus vai dizer no final, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse do profeta Jonas? E aí nós precisamos estudar o Antigo Testamento. Em outros estudos, quando a gente faz referência a essa passagem, eu sempre digo assim, vamos lá pesquisar. Né? Qual é o sinal do profeta Jonas? Quem lembra da história do profeta Jonas foi aquele que foi engolido por uma baleia. E ele ficou 3 dias dentro da baleia. Né? Por conta de uma situação que aconteceu, que aí vocês peguem o texto de Jonas e leiam. Mas qual é o sinal? Jonas esteve morto por 3 dias e ressuscitou. Esse é o sinal que Jesus estava fazendo a referência. E o que se observava naquela época era que as pessoas procuravam Jesus buscando o maravilhoso. Alguns exigiam os milagres extravagantes. Né? As pessoas viram as curas, viam tudo aquilo que Jesus realizava. E todos os dias ele curava, ele expulsava demônios, que nós sabemos que são espíritos como nós, curara paralíticos, estabelecer a visão a cegos, curara processos de enfermidades da pele, que o Evangelho vai chamar de lepra. E os fariseus eram aqueles que mais cobravam Jesus desses milagres. Eles queriam ver todo dia alguma coisa diferente. E nós vamos perceber que isso não mudou nos dias de hoje. Porque lá atrás, no século XIX, muitos viram as mesas girarem, muitos viram as mesas falarem, mas cada dia queriam um novo milagre. Depois disso, vieram os fenômenos da mediunidade de efeitos físicos, através das irmãs Fox, através de Eusápia Paladino, Florence Cook, Peixotinho, entre tantos outros, que nos mostraram a veracidade do mundo espiritual e da doutrina dos espíritos. Milhares de experiências foram realizadas, algumas incontestáveis. E o que é que se diz? Precisamos de mais fatos. Isso aqui não é conclusivo. Kardec vai escrever no Livro dos Médiuns, ele vai falar dos incrédulos de má vontade. E ele vai dizer que são as pessoas que não querem crer porque isso perturbaria a sua quietude dos gozos materiais. Acreditar nos espíritos, acreditar nas mensagens que ele traziam, tirariam do seu conforto, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Então, eles fecham os olhos e tapam os ouvidos a essa nova mensagem. E aí o que Kardec sugere? Lamentá-los é tudo que se pode fazer. Porque cada um vai se desenvolver no seu tempo. E dos discípulos de Jesus, Tomé era aquele que se preocupava que Jesus fosse reconhecido, importante, né? Que tivesse o destaque junto daqueles mais ricos.
Então, ele ficava o tempo todo insistindo com Jesus para que ele atendesse às exigências dos fariseus. Porque ele acreditava que, com o apoio da elite dos poderosos, a missão de Jesus seria mais fácil. E aí nós vamos ver aqui a ingenuidade do discípulo. Quando tem uma mensagem do livro Boa Nova, onde há um diálogo de Jesus com um dos fariseus chamado Hanã, onde ele pergunta como é que Jesus edificaria esse reino de Deus na terra. E aí Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. E aí o fariseu diz assim: obra divina nas tuas mãos? Quem está contigo para você tocar esse projeto? Quem são os teus seguidores? Você conquistou o apoio de algum príncipe ilustre para auxiliar na execução dos teus planos? E aí Jesus diz assim: meus companheiros vão chegar de todos os lugares. E aí Hanã vai responder: os ignorantes e os tolos estão em todo lugar. E esse é o material da tua edificação. Você já viu alguma estátua perfeita construída com lama? E aí Jesus, de uma forma vigorosa, responde: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E nós poderíamos passar a noite toda discutindo por que os fariseus tinham essa resistência com Jesus. Talvez a principal fosse a necessidade, fosse porque Jesus mostrasse que eles não são o caminho para o reino de Deus. Porque eu posso chegar ao reino de Deus sem intermediários. Basta o meu próprio esforço. Somente isso. E isso era motivo para o ódio dos fariseus com Jesus. E no dia que Jesus retorna daquele embate com os fariseus, né, ele descansava numa pequena casa, quando Tomé chega, meio esbaforido, e fala assim: mestre, tem um grupo de homens importantes aqui no local, e eles desejam o sinal da vossa missão divina. Repetindo tudo aquilo que a gente falou lá atrás. Homens importantes que vão dar o aval e que vão dar continuidade àquele projeto da implantação do reino de Deus na Terra. Aí Jesus olha para ele e não diz absolutamente nada. E aí Tomé continua: eles são funcionários de Herodes, são doutores de Jerusalém, e tem vários romanos importantes que estão interessados em ver-te. E eles me pediram para convidá-lo para ir à casa do centurião Cornélio. E aí, nessa parte, nós vamos observar o desinteresse deles. Eles não estavam preocupados em conhecer a mensagem de Jesus. Eles queriam um espetáculo. E quantas pessoas vão à casa espírita em busca do maravilhoso e do sobrenatural? Quantas pessoas são convidadas a ir a uma casa espírita, numa palestra pública, e aí chegam no final, ficam decepcionados porque não viram o espírito? Eu já soube de casos assim. As pessoas ficam assim: nossa, é muito fraca essa casa, não apareceu nenhum espírito. Hoje, talvez nem tanto, mas ainda existem pessoas que vão pela curiosidade. Não querem saber de evangelho, não querem saber das leis divinas, só querem o fenômeno. Quantas pessoas chegam na casa espírita e, quando descobrem que existe uma reunião mediúnica, dizem assim: eu quero participar da reunião mediúnica, porque lá tem espírito. Se é mediúnico, vai ter comunicação, eu vou ver espírito.
Então, essas pessoas não querem uma transformação. Elas não querem mudar. Assim como essas pessoas a quem Tomé se referia. E a gente, quando pega a obra de André Luiz, a gente vai ver várias vezes o descaso de pessoas que participavam das reuniões de materialização. As pessoas não estavam ali orando, participando de todo aquele processo. Elas estavam ali para, muitas vezes, com um sentimento contrário ao objetivo da reunião. E a espiritualidade tem que se desdobrar, trabalhando muito mais para compensar essa diferença. Até tem uma obra, eu não vou me lembrar qual é a obra, não vou me lembrar, que estava havendo uma reunião de materialização, e aí as pessoas estavam chegando, e aí um dos trabalhadores chega para o dirigente e fala assim: fulano está chegando e ele está alcoolizado. E aí o dirigente ele fica extremamente preocupado, porque os vapores alcoólicos que a pessoa emana iriam perturbar aquele trabalho que estava sendo realizado. Então, os espíritos tiveram que criar uma cúpula em volta daquele companheiro para que as suas emanações não afetassem o trabalho que estava sendo realizado. E aí André Luiz até fala no final, todos saíram bem da reunião, menos o companheiro que estava alcoolizado. Óbvio, ele estava envolto nos próprios fluidos. É óbvio que não vai sair bem. Então, as pessoas vão com esse objetivo do maravilhoso, do sobrenatural, como Kardec nos colocou. E aí, depois que Tomé fala, exalta, fala daquelas pessoas que estão lá, Jesus fala assim: o que eles querem de mim? Aí Tomé solta. Aí Tomé percebeu o interesse de Jesus e ele diz assim: eles querem te conhecer, mestre. E aí vamos começar a grande lição que a mensagem nos traz. Jesus vai dizer assim para Tomé: não é necessário que eles me vejam, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. E aí vamos fazer uma parada e vamos tentar entender isso que foi colocado por Jesus. O que ele queria? Que as pessoas sentissem a verdade que ele trazia de Deus. As suas mensagens, a sua palavra, as suas parábolas. Que aquilo que ele dissesse tocasse o coração daquelas pessoas e promovesse ali uma mudança. Mas as pessoas ficavam encantadas com as curas. E Jesus muitas vezes aproveitava aquele momento da cura para para falar do Evangelho. E aí nós precisamos perguntar: ora, se Jesus veio trazer a verdade de Deus, por que ele curava? Seria esse processo? Muitos estudiosos vão dizer que seria para que ele pudesse atrair as pessoas para o seu ensino moral. Como se fosse uma jogada de marketing. Mas nós que temos o raciocínio, né, a lógica, tentando pensar sobre isso, poderíamos dizer assim: mas fazer marketing às custas da dor do outro, Jesus nunca faria isso. Então, por que será que Jesus curava? E aí vamos ter uma frase que Jesus repete em todos os processos, ou na sua maioria, que nos dá uma pista para essa resposta. É quando ele diz assim: a tua fé te curou. Ou usava uma outra frase que tinha o mesmo sentido: vá e não erres mais.
E ali ele estava trazendo, naquele processo das curas, a verdade do Pai, a justiça divina. Kardec vai dizer no livro A Gênese que, cessada a causa, o efeito tem que cessar. É o caso daquele que está preso e se diz assim: teu crime foi expiado e perdoado. Eu cumpri a minha pena, que foi determinada por lei, e aí se está certo ou não, não entra no critério, mas tem uma lei que determina um prazo. Depois daquele prazo, eu não tenho mais nada a expiar, eu estou livre. E aí, por isso que é dito, você pode ir embora da prisão, porque você já cumpriu o que deveria. Então, aquelas pessoas que Jesus curou, identificava que aquele processo pela qual ela passava já não tinha mais razão de existir. Porque se não fosse assim, seria uma derrogação da lei divina. E Jesus vinha, eu não vim destruir a lei. Então, se aquelas pessoas foram curadas, é porque aquele processo delas se encerrava naquele momento. E tem uma passagem interessante, que é a cura do paralítico, que Jesus diz assim: teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus disseram assim: mas isso é um absurdo. Como é que esse cara vem falar de... Quem é ele para dizer teus pecados estão perdoados? E aí Jesus vai dizer assim: o que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou teus pecados estão perdoados? E para mostrar a vontade do Pai, eu te digo, levanta e anda. Porque, na verdade, quando Jesus disse, teus pecados estão perdoados, aquele homem já podia levantar e andar. Porque já tinha cessado. Jesus só falou para ele, levanta. E ele se levanta. Então, as curas eram uma consequência natural, para mostrar a misericórdia do Pai. Quando Jesus dá essa resposta para Tomé, quando ele diz assim, não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai, Tomé fica assim, ué, o que está acontecendo? Né? Aí ele tenta argumentar com Jesus, diz assim, mestre, o que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Tu acredita na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Ou seja, será que nós vamos conseguir vencer se não tiver o apoio dos dominantes? E quando nós observamos a história do cristianismo nascente, que nos é contada em Atos dos Apóstolos e no livro Paulo e Estevão, não houve apoio dos poderosos, muito pelo contrário. O tempo todo foi a tentativa de destruir aquela mensagem. Primeiro, Saulo, quando ele começa um processo de ataque violento à Casa do Caminho, que culmina com a morte de Estevão. E ele tenta destruir qualquer coisa relacionada ao Evangelho. Mas o que estava acontecendo? Ele se propagava e isso o irritava profundamente. Quando Saulo se converte para Paulo, ele vai observar nos lugares onde ele visita, primeiro aquele receio com relação àquela igreja, até chegar em Roma, onde ele é condenado pela destruição provocada por Nero. O cristianismo nasceu dos pobres e foi massacrado. Mesmo assim, sobreviveu. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que é divino permanece e sobrevive ao curso do tempo e dos homens. E aí Jesus vai responder para Tomé. Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam
senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Olha que coisa linda. O que nos lembra isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos conhecer Deus a partir do momento que a gente se conhece. Exatamente isso. E nós podemos ficar o restante da noite falando sobre reforma íntima, transformação moral, por aí vai. E Caibar Schutel, quando numa mensagem do livro chamado Parábolas e Ensino de Jesus, ele fala do mandamento maior, aquele que Jesus diz que substitui toda a lei e os profetas, ele vai dizer que a ordem de execução deste amor, ele tem que ser de trás para frente. Porque o mandamento é, ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. O que Caibar Schutel fala? Você tem que começar a se amar. Eu preciso me amar primeiro. Porque me amando, eu vou ter condição de amar o meu semelhante. Da mesma forma que eu me amo. E quando eu consigo amar o meu semelhante da mesma maneira que eu me amo, eu consigo amar a Deus. Então é isso que Jesus acaba dizendo. Deus não exige que o conheçam. Mas eu preciso me conhecer. Eu não posso buscar esse conhecimento a Deus se eu não me conheço. E aí Jesus vai dizer, continuando a fala com Tomé, ele vai dizer assim, eu venho de meu Pai e tenho que ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a que todos se amem reciprocamente através da vida. Essa é a recomendação de Jesus, que amemos uns aos outros. Pedro já repetiu isso várias vezes. E será que pelo menos isso nós estamos fazendo? Não. Porque isso ainda é algo muito acima da nossa capacidade. E nesta encarnação, nós não vamos conseguir amar o outro. Pelo simples fato que ainda não conseguimos nos amar. Simplesmente por isso. A partir do momento que eu conseguir me amar, eu já começo a ter recursos para conseguir amar o próximo. E aí Jesus continua. Vai dizer assim, julgas então que o evangelho do reino seja uma causa de homens perecíveis? Você está achando que o evangelho é coisa do mundo material? É coisa de homens? Numa palestra do Haroldo Dutra, ele vai dizer que o evangelho é um manual de instruções da vida, ditado por alguém que já passou e já viveu as experiências que nós estamos vivendo hoje. Ele é o nosso roteiro. O evangelho é o manual de viagem de Jesus. Porque Jesus já foi espírito do mundo de provas e expiações como nós somos hoje. E ele detalhou todo este roteiro na sua vida, que é o que nós recebemos de presente, que é esse evangelho. E muitos de nós acham que esse reino é das causas perecíveis, como está nos dito no texto, porque Jesus fazia a comparação desse reino dos céus a coisas mundanas, nas parábolas que ele contava.
Mas ele usava as coisas do mundo como uma referência, para que as pessoas entendessem. Quando Jesus diz assim, o reino do céu se assemelha a um pastor, aí o pastor dizia, nossa, eu sou pastor, então eu sei o que é o reino dos céus. O reino do céu se assemelha a um banquete. Nossa, eu sei o que é um banquete. Então, agora eu entendo o que é o reino dos céus. E ele fazia essas associações para que aquelas pessoas simples e humildes pudessem compreender. E ele vai dizer, se assim fosse, as nossas verdades seriam mesquinhas como as edificações do mundo. E Tomé escutava aquilo, assombrado e entristecido. E aí, tentando justificar a sua fala, ele diz assim, mestre, eu compreendo as suas observações. No entanto, esses forasteiros queriam apenas um sinal dos céus. E aí, quando eu li essa passagem, me lembrou muito de uma criança que pede, às vezes, uma coisa descabida. E aí os pais chegam para ela e falam assim, meu filho, eu não posso te dar isso por isso. Aí começa a explicar com todo amor e com todo carinho para aquela criança por que ela não pode ter aquilo naquele momento. Mas a criança, porque naquele momento ela só tem o desejo, ela ignora tudo aquilo que é contrário a ele. Então, mesmo que os pais expliquem, ele vai dizer, mas eu queria tanto aquilo ali. E a gente vê Tomé repetindo essa coisa da criança. E aí Jesus, rebatendo a fala de Tomé, ele vai dizer assim, mas se eles são incapazes de perceber a presença de Deus, como é que vão poder reconhecer um simples sinal? Nós queremos compreender a essência íntima de Deus. Mas o que os espíritos disseram a Kardec nas questões 10 e 11? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe um sentido para isso. Mas será que um dia a gente vai conseguir compreender o mistério de Deus? E aí os espíritos respondem, quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, e quando ele, pela sua perfeição, estiver se aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, está fora do nosso alcance compreender Deus. Por isso é que Jesus fala do sentimento. Eu preciso senti-lo. Porque fisicamente eu não consigo perceber a presença de Deus. Mas como é que Kardec fala sobre isso no livro A Gênese? Quando ele dá o exemplo do relógio. O relógio perfeito, aquela mecânica precisa. E a gente olha para o relógio e diz assim, nossa, que relojoeiro fantástico ter construído esse relógio. E aí, quando a gente olha para a natureza, diz assim, nossa, que arquiteto, que construtor maravilhoso, que fez tudo perfeito. Quem é esse construtor? Por analogia. Porque, da mesma forma do relógio, nós não sabemos quem é o relojoeiro, mas sabemos que ele existe pela perfeição. Quando a gente olha a perfeição do planeta, a gente sabe que tem que ter alguém que tenha construído isso tudo. Então, por tabela, a gente consegue identificar essa presença, mas nós não sentimos ainda. Mas um dia, nós vamos conseguirmos vê-lo e compreendê-lo. E aí Jesus continua falando assim, vai, Tomé, e diz para eles que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra, justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. Por isso é que Jesus diz aos seus discípulos, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente pensa assim, nossa, Jesus é belicoso, ele não veio trazer a paz, ele quer guerra.
Emmanuel, numa mensagem, ele vai entender e vai nos dizer esse conceito de paz. A paz material. Eu achando que já tenho uma estabilidade financeira, eu achando que tenho uma estabilidade... eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu não preciso mais me preocupar. Então eu tenho paz. Mas não é essa paz que Jesus veio trazer. Não é a paz do corpo. Não é a paz dos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. São aqueles que querem algo mais. Como na passagem do jovem que foi procurar Jesus, dizendo assim: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí Jesus dá um roteiro de coisas que ele precisava fazer. E ele diz assim: eu já faço isso tudo. Mas ele sentia que faltava algo. E aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Era o que faltava. Tirá-lo do conforto material. Porque esse conforto o incomodava. Mas ele ainda não estava preparado. E diante dessa resposta de Jesus, Tomé vai dizer assim: não tinha o que falar. E se entregando, praticamente, ele pergunta assim: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E aí Jesus vai dar uma resposta fantástica. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal intenso do céu. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. E aí eu trouxe uma frase de Jung, Carl Jung, pai da psicologia analítica, discípulo de Freud, quando ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. E aí Jesus continua: a redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e as suas imperfeições. Anda na tua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. E ele diz: vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixamos de fazer, no âmbito das suas faltas grandezas. E desde este dia, Tomé reforçou a sua concepção sobre as mensagens do céu ao se falar de milagres. Ele conseguia entender isso, mas ele tinha problemas em entender esse conceito da fé. O que ele imaginava era uma vitória fácil do evangelho, o mundo mudaria no estalar de dedos se todos conhecessem o evangelho. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vai ver que a maioria dos profetas dizia isso, que o Messias chegaria, ele iria se impor e o reino de Deus estaria espalhado sobre toda a terra. E aí se pergunta para os profetas: mas como seria isso? Eles falam assim: não sei. Mas nós tivemos um pequeno grupo de profetas, e entre eles Isaías,
talvez o maior, que tinha uma visão diferente desse Messias. No capítulo 53, que até hoje é alvo de polêmicas dos estudiosos, desculpe, tratava de um Messias que seria imolado. Ele aponta para a cruz, para a probabilidade que o mundo não compreenderia a sua palavra. E era uma lição direta para o povo hebreu, porque eles esperavam o Messias guerreiro. Só que o capítulo 53 de Isaías diz assim, o Messias não será assim. Ele virá para aliviar as dores, para acolher os que sofrem, para alimentar as esperanças espirituais. E esse Messias é difícil de ser aceito, principalmente naquele momento do povo hebreu e até os dias de hoje. Então, o capítulo 53, ele diz assim, levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de desonras e abandonado pelos homens. Coberto de infâmias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado das nossas culpas e sofrimentos, tomando para si todas as dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Linda essa passagem de Isaías, mostrando a que veio o Messias. Só que muitos ainda não aceitam, principalmente o povo hebreu. Por quê? Porque a maioria acredita que o Messias virá impor o seu reino imediatamente sobre a terra. E aí, para a gente encerrar, nos aproximar do fechamento do nosso texto, pouco tempo depois desse diálogo de Jesus com Tomé, começam as perseguições e Jesus acaba sendo preso. Tirando João, todos os discípulos ficaram desesperados. E ele, Tomé, também não resistiu. Ele fugiu, mas depois ele sente o remorso. Ele queria ouvir Jesus mais uma vez. E ele se disfarça e entra no meio daquele grupo que começa a acompanhar o processo da crucificação. E ele vê Jesus carregando o madeiro. E ele percebe que Jesus se mantinha firme, uma fisionomia serena. E aí ele vê, chegando no final, a sua crucificação. E ele olha para Jesus e deseja ouvir aquela voz, mais uma vez, lhe dando bronca. Né? Dando aquela advertência, aquele puxão de orelha, aquela conversa franca. E aí, quando ele olha para Jesus, parece que Jesus está olhando para ele. E ele ouviu a voz de Jesus dizendo para ele assim, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, o que era o sacrifício? Para o hebreu, atingir a condição de estar na presença de Deus e poder caminhar ao seu lado, era necessário estar purificado. E essa purificação acontecia com o sacrifício dos animais. Então, eu levava um animal e observava, via o sacerdote sacrificando aquele animal, para que eu pensasse assim, ele morreu por mim.
aquela pomba, aquele cordeiro, morreram para que eu ficasse puro. Jesus vem trazer um novo modelo de sacrifício. Em vez de sacrificar aquele animal no altar, eu tenho que sacrificar o animal que existe dentro de mim. O animal que representa o orgulho, o animal que representa o egoísmo, a vaidade e a ganância. Por exemplo, quando sacrificarmos a nós mesmos, não o espírito imortal, mas o instinto do animal, vamos entender o que representa o reino de Deus. E aí, quando Tomé ouve essas palavras, ele chora amargamente. E mesmo com essa advertência do Messias, ele se mantinha naquela característica da dúvida. E ele duvidava. Ele tinha um trabalho, mas certas coisas faziam com que ele duvidasse. E aí acontece uma cena muito interessante. Os discípulos se reúnem, menos Tomé. Tomé não estava presente. E Jesus aparece para aquele grupo. E aí aquela alegria quando viram Jesus ali, diante deles. E aí Jesus dá a sua mensagem e vai. E aí quando Tomé chega, está aquele alvoroço, aquela gritaria. E aí ele fica assim, o que aconteceu? Ele falou, Jesus esteve aqui. Aí Tomé diz, não acredito, porque eu não vi. Mesmo com tudo que Jesus lhe disse, mesmo com tudo que Jesus falava, ele diz assim, eu não acredito. E aí, dias depois, Jesus aparece. E aí fala para ele assim, Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que esse é o sinal. E aí Tomé começa a compreender essa grande realidade. E aí Jesus vai dizer assim, você viste e creste, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E a partir desse momento ocorre a grande transformação para Tomé. Ele acabava de vencer uma grande batalha, porque o seu coração vencera o ceticismo do seu cérebro e o seu sentimento aprimorou a sua fé. Então, nós que estamos aqui estudando todo este material, esse conjunto das revelações que nos foram oferecidas, nós precisamos ter um pouquinho daquela fé que Tomé não teve. Porque os nossos tempos são diferentes. Os nossos tempos são outros. A realidade dos fenômenos físicos, dos fenômenos de efeitos físicos, já não é tão intensa quanto era num período passado. Porque o que é que os espíritos nos dizem? Hoje não há necessidade. Porque hoje você já acredita. Vocês já usaram a sua lógica para compreender que existe todo um mundo espiritual à nossa volta. Então, que nós peguemos essa história de Tomé, peguemos todo esse... a sua lição, a sua vivência, e colocar na nossa vida, acreditando, tendo a certeza dos 5 pilares da doutrina. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Porque isso não é dogma, isso é uma certeza e está nos colocado. Tudo está colocado à nossa frente. O que nos falta? O que nos falta? Então, quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos do Grupo Espírita João Batista,
pela oportunidade de estar aqui, trazendo essas reflexões, esses questionamentos. E se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, fique à vontade para fazer. Amilson, obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo. Muito obrigado pela sua preleção, sua reflexão, né? E aí deixar aberto para os nossos amigos do YouTube ou aqui do Zoom, se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu quero. O Eduardo, uma alegria ter você aqui conosco. Adoro te ouvir, adoro. Das milhares de coisas que eu anotei aqui, eu vou tirar uma só. Nós estamos estudando semana passada sobre isso, a questão do amor a Deus, né? Amar a Deus por todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E aí, esse meu amor que está aí do teu lado, Hamilton, falou assim, é interessante, eu não consigo amar a Deus sem amar o próximo primeiro. E tem que amar a mim. Então, essa ordem que a bicha que a embaixo trouxe para a gente, você nos trouxe, exatamente o questionamento dele. Inverteu. Eu tenho que amar a mim, ao próximo, e depois, consequentemente, eu amo a Deus, né? Então, assim, muito interessante isso. Agora, qual o valor? Todos nós estamos aqui aprendendo a amar, e você falou que nós não vamos conseguir sair daqui amando. Qual o valor da palavra, da frase, eu te amo? Me dizer como pessoa, eu te amo. Quando Kardec falou, ele disse que, no início do Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, ele criou a palavra espírita ou espiritista para não haver confusão, para não ter uma palavra com dois significados diferentes. Por isso ele cunhou o termo espírita e espiritista, que são dois termos diferentes do espiritualismo, por exemplo. Porque o espiritismo não tem nada a ver com o espiritualismo. Tem algumas coisas a ver, mas alguns pontos principais não tem nada a ver. Quando a gente fala de amor, é a mesma coisa. A palavra amor, ela foi desvirtuada do seu sentido original. Então, é muito comum, e aí a gente observa que, por exemplo, quando um homem diz para outro homem, eu te amo, qual é a interpretação que nós damos disso? Quando uma mulher diz para outra mulher, eu te amo, qual é, para muitos, a interpretação primeira que acontece? Porque nós trazemos o conceito de amor para a carne, para o conceito carnal. E tiramos a essência do significado da palavra, o significado verdadeiro do amor. Então, esse eu te amo, ele pode ter inúmeras nuances, inúmeros significados, porque nós acabamos desvirtuando essa palavra. Onde está o verdadeiro amor? Tem um trecho do Evangelho que é extremamente perturbador, né? E muitas pessoas interpretam esse ensinamento de uma maneira muito equivocada. É o momento onde Jesus está, se não me engano, na casa de Pedro, e muita gente está conversando, tem muita gente dentro da casa. E aí chega sua mãe e seus irmãos e diz assim, chama ele, porque nós queremos falar com ele. E aí alguém chega para Jesus e diz assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
E aí ele abre os braços e diz assim, todo aquele que ama a Deus é minha mãe, é meu irmão. E aí a gente pensa assim, nossa, Jesus rebaixou a mãe dele, o amor que ele sente pela mãe, ao amor que ele sente por um monte de desconhecido. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Quando, na realidade, é exatamente o contrário. Ele quis dizer que amava cada um daqueles ali como ele amava a mãe dele. Porque o amor que... Qual é o grande exemplo? Qual é o que mais se aproxima do sentimento do amor verdadeiro? É o amor do pai ou da mãe por um filho. É o amor do filho pelo pai ou pela mãe. Então, quando Jesus diz que amava cada um deles como amava a sua mãe, ele quis dizer, eu amo tanto você quanto eu amo a minha mãe. Ou seja, elevou o sentimento que ele tinha pelo semelhante ao mesmo patamar do amor da mãe. Que é isso que nós deveríamos fazer. Eu tinha que olhar para o outro, amar o outro como eu amo meu filho, mas nós não fazemos isso. Porque se nós olharmos, e tem um trecho interessante que é uma fala de Freud, de uma das suas obras, quando ele diz assim, que é ilógico amar um desconhecido. E é mais absurdo ainda amar um inimigo. Qual a razão que eu tenho para amar o inimigo? E aí a gente pensa assim, Freud está errado? E a gente pode pensar que no momento atual da nossa encarnação, é isso mesmo. A gente não consegue. São raros os exemplos. E eu vou contar um caso de um jovem que matou outro para roubar um par de tênis. E aí o jovem é preso, e a mãe do jovem assassinado vai até a delegacia e encontra a mãe do jovem que matou seu filho. Ela chega para essa mulher e diz assim, a senhora está precisando de alguma ajuda, alguma coisa? Ela disse para outra mulher, eu te amo. Essa é a essência do amor que a gente não tem, que a gente não manifesta, ainda. Mas um dia a gente vai manifestar. Então, vamos continuar falando, né? Para que a gente possa concretizar isso da gente. Falando, expressando, A Joana de sentindo. Ângeles, a Joana de Ângeles tem uma mensagem muito interessante que ela diz assim, quando ela fala de tolerância. Então, eu preciso aprender a tolerar. Já que eu não consigo amar, que eu tolere. Tolerar do latim significa sofrer em silêncio. O que é tolerar? É eu ver o meu erro no outro, mas eu não me manifestar com relação a isso. Então, é eu não revidar o erro do outro. Então, estou sofrendo, porque o amor você não sofre, você não sofre quando te machucam. Então, eu amo aquela pessoa porque eu entendo que ela não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo por mal, mas está fazendo aquilo por alguma questão, algum motivo. Então, a gente não tem condição disso ainda, mas eu tenho condição de tolerar. Eu sinto a dor, mas eu não reajo porque eu me esforço em entender que aquela pessoa está agindo daquela forma por alguma razão. Eu acho que é isso, Leila. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, no YouTube. A Lucila Guimarães, ela faz assim, além de lutarmos para nos modificar, o que mais fazer para nos amarmos realmente? Então, a gente percebe que a palavra amor, dessa preleção que veio sobre Testemunho de Tomé, é o que está sobressaindo aí.
Jung, ele tem uma outra... Eu vou usar agora, trazer os termos, né? Carl Jung, ele tem uma frase que ele diz assim: o que você nega te domina. O que você aceita te transforma. Enquanto eu negar que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou prepotente, que eu sou maldoso, enquanto eu negar isso, eu não consigo me mudar. A partir do momento que eu aceito, e todos nós somos em graus diferentes, mas nós temos o nosso orgulho, temos a nossa vaidade, temos o nosso egoísmo, temos tudo isso. A partir do momento que eu entendo, que eu aceito que eu sou assim, e essa aceitação dói, por isso é que a reforma íntima dói, eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Então, esse processo em nós, como a Lucila colocou, né? O que precisamos... O amar é o último passo. Então, eu preciso, primeiro, reconhecer os meus erros. Segundo, não me culpar por eles. Porque eles são características do animal que nós ainda somos. Porque se nós estamos vinculados à matéria, nós estamos vinculados ainda à animalidade. Então, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar, e nessa aceitação, nesse esforço de transformação, eu vou começar a me amar do jeito que eu sou. Compreendendo as minhas dificuldades para mudar, compreendendo o esforço que eu faço para esse processo de mudança. Então, quando eu consigo realizar este processo, no final dele eu vou conseguir me amar. E aí eu vou compreender que o outro passa pelas mesmas dificuldades que eu passo, porque o outro também é egoísta, porque o outro também é orgulhoso. Só que o egoísmo do outro não me afeta, porque eu já passei por aquilo. Eu já sei como é difícil deixar de ser orgulhoso. Eu sei como é difícil deixar de ser egoísta. E quando eu vejo aquilo no outro, eu digo assim, ele vai passar pela mesma experiência que eu. E aquilo não vai me aborrecer. Então, quando eu me aceito, quando eu consigo iniciar esse processo de transformação, eu consigo me amar. E aí, entendendo que eu tenho dificuldade de vencer esses vícios, o outro também tem. Jesus não teve raiva de ninguém, não teve mágoa de ninguém. Por quê? Porque ele sabe do espírito em processo de evolução que cada um de nós é. Ele sabe disso. É igual uma criança. Se uma criança de 2 anos te dá um chute na canela porque ela está correndo, você vai brigar com a criança de 2 anos? Não vai brigar com a criança de 2 anos. Por quê? Porque ela não tem maturidade e ela é toda estabanada, a criança é estabanada mesmo. Então a gente não se irrita. Por quê? Porque a gente sabe que ela não fez por mal. Isso é o amor. Por isso Jesus amou a todos, inclusive aquele que furou o seu abdômen. E por isso que ele disse assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Que é a demonstração desse amor. Perdoa-os. Então, o processo do amar, o amar é o fim do processo. Que quando eu passo depois desse caminho todo, aí sim eu vou conseguir amar o próximo.